Samuel, até porque você falou que então, o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 5, o cara só estava preocupado em mais velocidade, mas ele não era tão eficiente no uso de banda. E daí tem o problema do congestionamento. Tipo, a gente pega lá em casa, tem 500 redes que estão usando as mesmas frequências e acaba não entregando nem a velocidade depois, porque dá o conflito com as outras redes. É por aí também a preocupação Sim. de ter mais eficiência e usar melhor a banda? Exatamente, porque para eu poder acomodar mais dispositivos conectados sem ter mais banda disponível, qual foi a estratégia que a gente adotou com o Wi-Fi 6? A gente mudou no Wi-Fi 6 a técnica de transmissão do Wi-Fi pela primeira vez nos últimos 25 anos de Wi-Fi. Então, se a gente olhar para o Wi-Fi, o primeiro padrão que a gente teve lá em 99, o B, ele usava uma técnica de transmissão modulação que chamava DSSS. No mesmo ano, o segundo padrão, que foi o padrão A, começou usando OFDM. E a gente fica historicamente nesse OFDM até chegar no Wi-Fi 6. Então, o G foi OFDM, o Wi-Fi 4 OFDM, o Wi-Fi 5 continua OFDM. Aí o Wi-Fi 6 ele muda esse nome para um negócio que chama OFDMA. O que isso faz? Ele pega toda a largura de canal e ao invés de usar toda ela para uma única transmissão, como sempre foi feito historicamente no Wi-Fi, e isso é uma tecnologia que a gente já tem há 10 anos no 4G celular, no LTE. Ele pega essa largura de canal, fatia em pedaços menores, que a gente chama de subportadoras, e eu consigo agora, a partir do Wi-Fi 6 com o FDMA, acomodar no mesmo slot de tempo, na mesma janela de tempo, no mesmo momento de tempo, simultaneamente, 1, 2, 3, 4 dispositivos conectados. 4 é o limite prático de mercado que a gente tem hoje nos equipamentos, mas nominalmente, ali nas especificações, a gente pode acomodar até 9 dispositivos na mesma janela de transmissão. E aí, quando na mesma janela de transmissão, pela primeira vez agora no Wi-Fi 6, eu consigo atender 2, 3 ou 4 dispositivos ao mesmo tempo, são 2, 3, 4 dispositivos que não estão sendo enfileirados. E por não serem enfileirados, a percepção do usuário de uso é de menos latência. E menos latência é a percepção real de desempenho que a gente tem. Esse é o ponto. Então, ele de fato melhora a velocidade do Wi-Fi. A banda em si que está disponível, ela acaba sendo, em teoria, menor, mas ainda assim dá uma percepção melhor para o usuário. Uma confusão muito comum que a turma faz é que assim, a gente criou na nossa cabeça, até porque isso é vendido, inclusive comercialmente, que a taxa de transmissão é velocidade. Então, 2 GB é mais que 1 GB. Ah, mas você está falando que não é? Não é. Claro que 2 GB é mais que 1 GB. Mas o ponto é que, na verdade, a taxa de transmissão, ela representa capacidade do canal. Então, quando eu falo assim que o meu canal tem 1 gigabit por segundo, a minha taxa de transmissão, eu quero dizer que eu posso transmitir 1 bilhão de bits no tempo de 1 segundo. O ponto é, o usuário que compra isso, porque ele acha que 1 GB é mais rápido que 500 MB e tudo mais, ele na prática, se a gente olhar o perfil uso médio que as pessoas fazem de Wi-Fi ou do uso do computador no escritório e tudo mais, é de muito menos do que isso. O usuário, em média, trabalhando, vai usar 15, 30, 40, 50 MB. Então, o ponto é, quando a gente foca em aumentar só a largura de canal e eu entrego isso para o usuário, se eu não estou otimizando o uso dessa largura para mais usuários, estou deixando tudo para um só, e ele não está precisando consumir toda essa largura de canal, eu estou perdendo em latência, que vai ser percepção real de velocidade. Então, a largura de banda, a gente confunde muito ela com velocidade, porque existe sim uma relação direta. Qual é a relação direta? Se eu tenho uma demanda de 300 MB e eu tenho um link de 100 MB, naquele mesmo instante de 1 segundo, 200 MB da minha demanda não estão sendo atendidos. Isso é enfileiramento, aumenta a latência. Agora, se eu tenho 300 MB, a minha demanda é de 30 MB, eu mudar esses 300 MB para 1 GB não muda absolutamente nada na experiência do usuário. Percebe o ponto? Então o Wi-Fi se preocupou a partir do Wi-Fi 6 em não só aumentar a possibilidade das taxas de transmissão para o usuário final, que é normalmente o enfoque de marketing, mas eu costumo dizer que do ponto de vista prático é o menos importante, mas é em fazer um uso inteligente do meio para acomodar nesse mesmo meio mais clientes
sendo atendidos em menos tempo. Mas esse mesmo meio aí, são as mesmas frequências dos Wi-Fi anteriores? Quer dizer, o Wi-Fi 6 opera em 2.4 GHz e opera em 5 GHz, Isso. competindo com as outras tecnologias? Camada 8.